programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre mármores, granitos e arquitetura e design. Nossas convidadas, Raquel Glerian Alves, diretora da Marmoraria Santista, e Marília Queiroz, arquiteta, diretora da Arqueiroz. Muito obrigado pela presença. Raquel, há quantos anos existe a Marmoraria Santista? Eu queria saber os produtos também que vocês oferecem os seus clientes. Tá, a Marmoraria Santista, ela tem 80 anos de tradição. O meu avô é João Batista Glerian, depois passou para o meu pai, Celso Glerian, e agora nós, né? Somos em 3 filhos, André, meu irmão, Fábio e eu. Então, nós agora demos continuidade para a empresa. É uma empresa que tem mármores e granitos nacionais importados, lâminas, quartzos. Então, tem assim, a gente está se aprimorando nas novidades, né, do mercado, que a cada dia cresce. Marília, você inaugurou recentemente, né? Eu tive a oportunidade de ver pelas mídias sociais, né, um novo escritório, né? Eu queria saber onde está localizado e quais segmentos de atuação que você pretende focar e trabalhar nesse escritório. Nós estamos localizados no Boqueirão, em Praia Grande. O nosso nicho de projetos são projetos residenciais de alto padrão e projetos corporativos. Muito bom. E a tendência é cada vez se desenvolver mais, já que a construção civil, eu não sei a Praia Grande, mas aqui em Santos está se desenvolvendo bastante, né? Então acho que foi o momento certo, né? Se abrir o escritório. Né? Sim, com certeza. A gente já está atuando há algum tempo no mercado e tínhamos a necessidade de ter um local de atendimento mesmo, até por conta da expansão do escritório. Muito bom. Sucesso para você, né? Obrigada. Raquel, quais as principais diferenças entre o mármore e o granito? Existe algum tipo de restrição de mármore e granito? É uma pergunta meio complexa. Por exemplo, eu posso colocar mármore numa área descoberta? Posso colocar o mármore numa pia de cozinha? Então, eu queria que você, de forma geral, explicasse exatamente a diferença entre o mármore e o granito e a aplicação de um e de outro produto. O mármore ele é bem poroso, então, pela porosidade dele, ele acaba sendo mais sensível. E não é apropriado para aplicação de pia de cozinha, churrasqueira, porque ele é mole e sensível. Então, é suscetível a manchas e também a queima, ele empena. Então, assim, a gente não indica. Assim, se for para colocar numa peça residencial, numa cômoda, alguma coisa decorativa, tudo bem. Mas para algo que sofre muito impacto, ele não é recomendado, o mármore. E nem varanda, por exemplo? Não, porque a chuva, exatamente. Varanda, normalmente, as pessoas gostam de colocar alguma planta natural, ele mancha pela porosidade dele. Então, não é indicado, né? A própria clorofila mancha e não tem o que tire a absorção, né? Agora, o granito, ele já é bem mais forte, tá? Inclusive, ele é usado em pias de cozinha, banheiro. Ele é recomendado por ser mais forte, não tão poroso quanto ao mármore. E pisos também, né? Pisos também de granito, ele também até é bem era recomendado. Eu me lembro que Sim. Que eu acho que o André fez praticamente o apartamento todo de granito, bancada, varanda, usou o granito no apartamento dele, ficou até como modelo, né? Sim, sim. Então, a utilização do granito pode ser tanto na parede, como no piso, como... O granito, e sim. o mármore também, se não for na área molhada também, né? Isso, o mármore também, não é ideal para área molhada e também para muito aquecido, com alto tempo, churrasqueira. Agora, hoje em dia, o pessoal aplica cooktop nas pedras, também não é indicado. Então, para a cozinha também não é indicado o mármore, mas o granito mesmo. O granito natural, ele não tem comparação. Ainda mais o preto,
Que o preto, ele não é que ele seja mais resistente, é que qualquer impacto ele não aparece, né? Ele não aparece os riscos, manchas. Então, o granito é mais recomendado. No geral, é lógico que existe variação. O granito, ele é mais barato do que o mármore. No geral, é lógico que tem mármore caríssimos, o granito é um pouco mais barato que o mármore. Sim, o granito é mais barato que o mármore, até porque tem mármores muito importados, né? Que eles vêm de vários lugares, então eles são bem mais caros. O granito realmente é mais em conta. Muito bom. Marília, feiras, viagens, né? Muita pesquisa, isso faz parte do seu trabalho, né? Recentemente acabou de voltar de uma viagem com um grupo de profissionais, né? Eu queria saber se você está sempre atenta a tudo e como você faz para ficar antenado às novidades aí pelo mundo, né? Além das pesquisas e das viagens, né? Eu amo estar me atualizando. Eu acho que a arquitetura, né, é como o nicho da moda. Toda hora vem lançando uma tendência, né? Então, eu sempre estou participando de feiras, de eventos de arquitetura, fazendo viagens culturais. Recentemente eu estive em Milão, no Salão dos Móveis, então a gente pôde acompanhar todas as tendências que vieram para esse ano, inclusive já estamos aplicando algumas nos nossos projetos atuais. As viagens, elas são muito enriquecedoras, né? Eu amo estar conhecendo novos povos, novas culturas, a gente volta com uma bagagem cultural muito grande. Acho que isso, de fato, é muito importante para os projetos, para trazer coisas novas. O que você viu assim que mais te chamou a atenção? O design dos mobiliários, né? Hoje a gente está aí com a arquitetura toda orgânica, então a gente vê muito mobiliário curvo, sem as quinas. Isso está muito em alta, eu estou usando muito nos projetos, me identifico bastante. E também os acabamentos, os tecidos, né? Vem com novas texturas. Então isso foi bastante importante e eu senti que os meus clientes gostaram, aceitaram bem isso. Existe uma cor da moda ou não? Por exemplo, todo ano é lançado, acho que Pantone, a Pantone. Isso. Existe alguma cor esse ano? Já tem algumas cores já para esse ano, para o próximo ano? Existe, não só como na moda, mas como na arquitetura também. É um mercado muito paralelo, né? Legal. Raquel, além das pedras, né, extraídas da natureza, tem aquelas outras que a gente vê que são lindas, são caras, né? Parece que são industrializadas. Eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios desse tipo de pedra. Inclusive, na nossa casa, não sei se é estônio, não sei como é que se chama, mas são pedras mais caras e industrializadas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas pedras mais chiques e caras, né? Sim. As pedras industrializadas, elas têm o benefício de serem a tonalidade que a pessoa realmente gostaria, né? Ela é toda branca, como o quartzo branco, que não tem... O granito já tem muita mistura, né? É branco, preto, azul, não tem uma cor específica. Então, ele é bem homogêneo, os materiais industrializados. A qualidade dele realmente é muito superior, né? Tanto ao mármore quanto ao granito. Mas tem uma linha muito grande de quartzo. Como é o nome desse tipo de produto que não é natural? Então, o quartzo é exatamente esse nome, quartzo, né? Ele não é natural, mas é um quartzo industrializado. E tem também as lâminas, que elas são mais fininhas que o quartzo. O quartzo tem 2 centímetros e a lâmina normalmente tem 1,4, é mais fininha ainda. Mas as lâminas ainda têm maior impacto ainda. Ele é para colocar em churrasqueira, onde vai bastante impacto, ele não risca. Eu não sei panela se você... quente pode colocar? Panela quente. Até no nosso Instagram nós fizemos vários exemplos, né, das pedras, as que mancham, as que têm maior impacto. Então, até com maçarico, se você colocar na pedra, ela não acontece absolutamente nada. Não estraga, não risca, não mancha. Então, realmente, ela é provada, testada, tem 10 anos de garantia, essas lâminas. A empresa, ela passa 10 anos de garantia para nós, para qualquer problema, então a gente troca. Então, a garantia é 100%. Quantos por cento mais caro que um granito normal? Mais do dobro, né? É bem mais. Normalmente são 5, 6 vezes maior o valor. Ela fica muito bonito e o resto da vida praticamente. Exatamente, a pessoa vende o apartamento e a peça está intacta lá, a lâmina ela está intacta, porque realmente não tem o que destrói ela é uma peça aprovada, testada, excelente qualidade. Que linda. Você utiliza nos seus projetos? Muito, esse tipo de... lâmina sinterizada. Bastante, muito bonito, né? Pela resistência, né? Então, o cliente, ele quer um produto que perdure, né? Sim. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mármores, granitos, arquitetura e design.
Nossas convidadas, Raquel Glerian Alves, diretora da Marmoraria Santista, e Marília Queiroz, arquiteta, diretora da Arqueiroz. Marília, como funciona a sua concepção de projeto, né? Como aliar os gostos, né, dos seus clientes com a sua concepção de projeto? Fica muito difícil você, por exemplo, projetar um gosto do seu cliente totalmente diferente dos seus conceitos de arquitetura. Você fala assim, nossa, isso vai ficar horrível, mas é gosto do arquiteto. Como você faz para administrar isso? A gente precisa dar uma boa lapidada sempre, né? Mas eu sempre levo muito em consideração programas de necessidades. Eu faço um briefing com o cliente, né, antes da gente começar a desenhar qualquer projeto, e ele me conta tudo que ele precisa ter no imóvel dele, todos os sonhos, todos os objetivos dele, a rotina do cliente, da família, isso é muito importante, junto aos gostos dele, né? Então, eu procuro identificar ali tudo que o meu cliente gosta, né? E aí eu filtro tudo isso e a gente começa a desenvolver o projeto. Até falo que o escritório não tem uma assinatura assim de projeto específica, né? Então a gente tem muita facilidade em fazer um projeto industrial, um projeto clássico, porque eu gosto de colocar a essência do cliente aliando ao bom gosto do escritório. Muito bom. Mas, por exemplo, se o gosto do cliente for muito contrário à sua concepção, você tenta convencer esse cliente ou acaba fazendo mesmo contra a sua vontade? Não, a gente mostra para o cliente, né, assim, o que é melhor para ele no caso. Muito bom, porque é meio complicado, né? É, um pouco. Ô, Raquel, grandes formatos ainda de pedras, né, e tal, ainda é uma tendência, né? E se existe algum tipo de peculiaridade ou precaução na instalação por conta do tamanho dessas pedras? Qual o tamanho máximo que você consegue? Um bloco? Sim, as peças, normalmente a chapa ela tem 2,90 m de comprimento e o cliente hoje ele quer realmente que fique aquela pedra sem recorte, né? Ele quer aquela pedra o máximo que consiga para não ter nenhum tipo de recorte, porque o recorte às vezes tem a parte do rejunte, que a emenda, que o rejunte mesmo muito bem feito com o tempo ele tem que, né, sempre dar uma manutenção. Então, a chapa ela tem até 2,90 m, tá? Por 1,80 m de largura. Então, dá para fazer... bloco? É o tamanho, isso, exatamente. É o tamanho do bloco. Então, dá para fazer várias peças enormes. Inclusive, para fazer a instalação, a gente gosta sempre, quando a chapa é muito grande, assim, o cliente exige, a gente gosta de embutir 2 centímetros. Então, é feito, além de colocar a grapa, né, que ajuda, também precisa embutir 2 centímetros para segurança. Ter uma segurança maior. Antigamente existia granito boleado, granito... Hoje, essa tendência acabou. Como é que está hoje? Como é que estão hoje as pias, os lavatórios? Existe, por exemplo, hoje saia. O que está se usando? Eu queria também, depois que a Marília comentasse um pouquinho, o que está se usando? Porque antigamente, na minha época, era boleadinho, duplo boleado. A gente não vê mais isso hoje, né? Então, hoje a maioria de 80% dos clientes, eles querem acabamento com faixa, 45 graus, aquele acabamento reto, quadradão. A maioria, sempre tem, né, os tradicionais, as pessoas assim, você vê que até mais senhoras que elas exigem o boleado. Mas hoje a modernidade, a maioria quer acabamento 45 graus, quadradão, com faixa, com saia. Quando for lavatório, com cuba oculta, esculpida, com aquela saia largona. Hoje é tendência isso, pelo menos na marmoraria, a maioria, os fechamentos são com esse pedido. Marília, como é que estão seus clientes com relação ao granito? Nos meus projetos também, quanto mais minimalista, melhor, né? Então, assim, aquele acabamento reto, 45, a saia, às vezes, a gente usa ela menor, frontão mais baixo, a pia esculpida também, então, isso vem vindo com força. O boleado é muito difícil ser utilizado no escritório, a não ser quando é algo muito específico mesmo, mas ainda assim é difícil. Como você costuma incorporar os mármores e granitos nos seus projetos, né? Não só em pias, às vezes faz alguns detalhes num apartamento, por exemplo, com peças de mármore, por exemplo? Em todos os projetos, o mais padrão a gente está utilizando em bancadas, nichos, né? Mas tem uma infinidade de possibilidades. Eu gosto de utilizar em revestimento de fachada, né? Algumas peças que nos dá essa possibilidade. Gosto de desenhar também algumas peças mobiliárias convencionais, tampos, bases. E agora nós estamos com um projeto que é uma banheira esculpida. É uma hidromassagem e ela é toda esculpida em pedra, né? Então, assim, a gente tem muita possibilidade com os materiais hoje. Muito legal. Raquel, limpeza e manutenção de granitos e mármores. O que leva as manchas,
existe algum produto para passar no granito para deixar ele mais durável, por exemplo? Porque mancha, eu tenho pedras em casa com manchas, né? Sim. E como saem essas manchas? Como Então, evitar? hoje a prevenção seria o ideal. Antes que manchasse, seria ideal a prevenção. Hoje nós temos um produto lá que ele dá uma impermeabilizada, né, tanto no granito como no mármore, para evitar essas manchas. Mas assim, depois que tiver, quando, por exemplo, criança, eu sempre aviso, porque criança gosta muito de canetinha mesmo. Então, às vezes, eles passam na pedra. Depois que absorve, por mais que você faça a manutenção com a lixadeira, tudo, é muito difícil voltar o material. Ele realmente fica manchado, o mármore e o granito, né? Os industrializados não têm esse perigo porque eles não mancham. Eles não são, como eles não são porosos, eles não têm nenhum tipo de... não entra a mancha. Então, você vai lá, passa um álcool e aí sai a mancha, né? Agora, nós temos na loja hoje um líquido que passa, que ele dá uma impermeabilizada. Então, seria ideal passar de um em um ano, mas é difícil. Mais em granito isso ou mármore? Temos para dois? granito e mármore, isso, um impermeabilizante. Né? Mais em pias, por exemplo, ou piso também? Então, em tudo. Esse impermeabilizante você pode passar em tudo. E também tem uns materiais que chama Scissor, que ele já vem da própria fornecedor, ele já vem com aquela película para não manchar o granito. Então, também já existe a possibilidade do granito ter essa segurança maior que não mancha. Panela quente, mancha? Material industrializado, lâmina, quartzo, não. Já o mármore e o granito, sim. Por isso que eu falo do granito escuro, porque aí, às vezes, a ajudante vai colocar aquela panela super quente no granito. No claro, vai ficar até a forma da panela. No preto, vai ficar, mas não vai aparecer, por causa do pigmento dele que é escuro. Então, evita alguns cuidados. Você parece que citou que tem no break, que tem um site, que você tem algumas dicas, né, para esse tipo de cuidados com o granito. Isso. Seria não é o site, seria o Instagram. O Instagram? O Instagram hoje é a rede social bem que o pessoal gosta, não é nem mais Facebook, é o Instagram, né? Marmoraria Santista. A gente tem bastante autocuidado e temos também aquelas pedras que realmente não mancham, tá? Tem um preço melhor, aliás, o preço maior, e tem as pedras que mancham, mas às vezes a pessoa não se importa, porque a diferença é grande de um material para o outro. Então fala, Raquel, gostei desse branco, é maravilhoso, é o que eu tenho para nessa ocasião, porque quando a pessoa procura a marmoraria, ela já gastou uma infinidade, né? Marcenaria, vidraçaria, então ela já está... Então isso também é muito pessoal, porque às vezes o cliente quer aquela peça clarinha, branca, mas não quer o custo tão alto. Então, por isso que tem mármore industrializado, aliás, pedra industrializada, que também mancha o industrializado. Às vezes as pessoas pensam, então industrializado não mancha? Não, também mancha. Então, o que vai diferenciar são os valores, né? Tem quartzo branco, que não mancha, e tem um outro material que também é branco, mas é composto de mármore. E se você colocar os dois um do lado do outro, você não vê a diferença nenhuma. E eles têm a diferença de 3 vezes. Um quartzo branco, o valor dele é 3 vezes maior que o branco industrializado, que é igual. Mas só que quem não conhece, quem não conhece, mas só que sempre a gente explica, ó, esse é suscetível de mancha, risco. Mas às vezes a pessoa gosta e fala, não, é o que eu quero, é o que eu tenho e é o meu sonho. Então, aí vai muito de cada... A gente deixa a pessoa bem instruída, né? O cliente. Muito bom. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mármores, granitos, arquitetura e design. Nossas convidadas, Raquel Glerian Alves, diretora da Marmoraria Santista, e Marília Queiroz, arquiteta, diretora da Arte Queiroz. Marília, projeto residencial ou corporativo, qual deles você mais gosta de fazer e quais são os desafios em cada um desses projetos? Eu amo desenvolver tanto os projetos residenciais quanto os projetos corporativos. Mas, de fato, eu tenho um pouquinho mais de apreço pelo projeto residencial, né? Ele é muito mais rico em detalhes, a gente, né, acaba englobando ali toda a rotina do usuário no projeto. Você vê que, recentemente, eu estava desenhando o closet da minha cliente. Foi engraçado porque a gente estava no closet atual dela, fazendo quantitativo de sapatos, de bolsa, né? Todo o volume que ela precisava guardar. Então, o projeto residencial, ele é bacana por isso, por essa riqueza de detalhes, né? A gente
gente precisa colocar tudo para que no dia a dia do cliente fique fácil, né, para ele estar utilizando aquele imóvel. Já o projeto corporativo, a gente precisa pensar muito ali na função, né? Uma estação de trabalho, por exemplo, o funcionário fica 8 horas trabalhando, então a gente precisa pensar num projeto que tenha conforto, ergonomia, e cada pessoa tem uma estatura diferente, então precisa atender uma gama maior de pessoas, né? Então acho que uma dificuldade do projeto corporativo é a iluminação, né? Tudo faz parte do conforto acústico, visual, tudo precisa estar ali confortável para que durante o período de trabalho, né, tenha conforto. Muito bom. Raquel, como funciona a consultoria da Marmoraria Santista, né? Ela oferece para o consumidor, no final, no caso, né? E como é a relação da empresa com as construtoras da região? Frisando aqui que a Marmoraria Santista é uma grande parceira nossa há vários anos. Nossos prédios, a gente só contrata a Marmoraria Santista para fazer todos os serviços. Queria frisar aqui e mandar um abraço para o André. E essa parte é muito bacana, porque a gente caminha junto, formamos uma amizade, né, com os construtores. E nós temos também uma parceria muito grande com os arquitetos, porque hoje a maioria dos clientes, a maioria já vem com o seu profissional. Então, é difícil mesmo um cliente que ele esteja sem um arquiteto. A maioria já vem, já tem um projeto, Raquel, já vou te mandar o projeto para você poder fazer orçamento, cotar. Antes até de vir na loja, ele já está organizado com o projeto dele, com as medidas. E então, a gente tem vários parceiros, tanto a Rede Conceito como também tem outros grupos de profissionais e tem as pontuações deles, né, que a Rede Conceito, ela sempre está pontuando os profissionais e está parabenizando, fazendo viagens, fazendo várias, né? Então, graças a Deus, a gente tem um elo bom, assim, tanto com construtores como profissionais, designers também, além do arquiteto, engenheiros, também, né? 80 anos no mercado, né? É verdade. São algumas vidas aí, né? Sim. É isso aí. Marília, hoje em dia é possível comprar tudo que se precisa num apartamento em Santos ou na nossa região? Acredito que sim, porque a gente tem uma região muito rica em fornecedores e mão de obras, diferente de algumas outras regiões, né? Litoral Norte, por exemplo, que eu já fiz alguns projetos, acaba sendo um pouquinho mais difícil e escasso a mão de obra. Eu tenho muitos clientes que são de São Paulo, né? Então às vezes eles até querem trazer mão de obra de fora e fornecedor também, mas eu sempre mostro a dificuldade que é quando a gente traz isso de outras regiões, né? Mobilidade, a logística acaba dificultando um pouco. Então, eu sempre prezo para estar fechando todos os insumos do projeto aqui na nossa região, porque, além de tudo, aquece a economia, né, do nosso mercado. Então, aqui, por exemplo, né, aqui na região nós temos lojas excelentes de móveis, Com né, que é importante, cortinas e pisos. Antigamente, né, quando eu tinha, 20 e poucos anos, eu tinha que comprar móveis em São Paulo, né? Em São Bernardo, para falar a verdade. Tem né? saída Hoje você da tem região, todos os móveis aqui. Hoje você, acho que a região é completa de fornecedores, bem completa. né? A gente tem um nicho muito grande, né? Então, seja de marmoraria, planejados, mobiliário convencional, tecidos, revestimentos, pisos, tudo a gente tem aqui na região, inclusive a mão de obra. Isso que é o mais bacana, E né? gira o próprio recurso, fica girando na cidade, isso é bom para todo mundo. Com certeza, né? Gira, aquece a nossa economia. Isso mesmo. Isso é importante. Quer dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.